Isaías, no capítulo 43, o versículo que nós vamos ler é o versículo 10. Olha o que diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus estranho que está de letra minúscula, tá, pessoal? Não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, os navios com que se vangloriam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo e o exército à força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram. Estão extintos como um pavio se apagar. Aqui no caso Deus está se referindo aos egípcios, quando eles se afogaram, quando Deus fechou o mar. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que colocarei um caminho no deserto e rio no ermo. Queridos, nós precisamos entender que só existe um Deus. Não existe nenhum Deus depois do Senhor e nenhum que vem antes dele. Deus é único. Deus é o único Salvador. Deus é o único que pode nos socorrer diante de qualquer adversidade, inclusive diante dos dias maus que nós estamos vivendo. Nós sabemos que tudo que nós temos visto são sinais da volta de Jesus, são sinais e cumprimento da palavra. Por um lado, podemos nos alegrar, porque realmente a palavra de Deus, ela é verdadeira. Todavia, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro e fiel. Agora, por um outro lado, como seres humanos, nós acabamos sofrendo com algumas situações que nós temos encontrado, que nós temos nos deparado. E é justamente diante de sofrimentos, diante de dificuldades, que o Senhor continua sendo quem Ele é, para estender a sua mão, para estender o seu socorro para aqueles que o buscam, para aqueles que o clamam. E esse texto aqui, queridos, Deus está falando que Ele nos escolheu, que Ele nos separou como testemunha, como representantes dEle, como pessoas que venham representar a sua presença aonde estiverem. E nós precisamos entender isso, que nós somos escolhidos, que nós somos separados pelo Senhor. Que tudo que está acontecendo não apaga aquilo que as Escrituras dizem ao nosso respeito. Que tudo que está acontecendo não mudou a bondade, o caráter e a força e o poder do Senhor. Que tudo que está acontecendo não mudou as promessas de Deus e aquilo que Ele diz a respeito de cada um de nós. Nós somos um povo escolhido, nós somos um povo separado e devemos nos comportar como esse povo separado e esse povo escolhido. Em João, no capítulo 15, no versículo 16, abre lá, por favor. Evangelho de João, no capítulo 15. Você já conhece, mas vale a pena a gente ler novamente. João, no capítulo 15, 16, que diz: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Então Jesus está falando o seguinte aqui: não fomos nós que o escolhemos, Ele nos escolheu, Ele nos separou, Ele nos nomeou, para que nós venhamos dar fruto, e o nosso fruto venha permanecer.
E é justamente essa palavra, permanecer, que muitos não estão tendo uma dificuldade. Muitas pessoas estão tendo uma dificuldade de permanecer na presença de Deus. Muitas pessoas começam bem, mas não terminam bem. Muitas pessoas começam bem, mas não concluem aquilo que iniciaram com o Senhor. Traços disso e exemplos disso é a própria vida natural de pessoas que começam fazendo algo e não concluem aquilo que começaram. É claro que a gente não pode comparar o peso da vida espiritual com a vida natural, sem sombra de dúvida. A vida espiritual é algo e a vida natural é uma outra coisa. Mas é importante dizer que a nossa vida natural é um reflexo da nossa vida espiritual. Então, se nós começamos coisas e não terminamos, isso não é um bom sinal. Na verdade, esses sinais, por um lado, é até bom para que a gente possa fazer uma avaliação, reavaliar a nossa vida acerca de como nós estamos nos movendo nesse mundo. Porque se nós começamos algo e não terminamos, o apóstolo Paulo, ele chegou a dizer que ele concluiu a carreira, que ele concluiu a missão que Deus havia dado a ele e ele guardou a fé. Então há muitas pessoas que não estão chegando, queridos, não estão concluindo. A questão não é como você começa, a questão é como você termina. É claro que começar bem é muito importante, sem sombra de dúvida, mas tem muitas pessoas que estão começando bem e não estão nem concluindo, não estão nem terminando. A Bíblia diz que quando Deus deu a promessa a Abraão, falando que Abraão seria pai, e que além de ser pai, ele seria pai de uma nação, de uma grande nação. Abraão, quando compartilha isso com a sua esposa, ou melhor dizendo, a sua esposa ouve isso de um anjo do Senhor, ela riu, ela não acreditou. Agora, por que a esposa de Abraão não acreditou? Ela não acreditou primeiro, porque Abraão já estava avançado em idade e ela também. E segundo, porque ela era estéril. Ela era estéril. Ela não acreditou, ela riu. Ela zombou daquela promessa de Deus. Porém, em Hebreus, agora não me recordo onde está, a Bíblia diz, queridos, que Sara acreditou. Olha só que loucura. Que Sara, ela acreditou na promessa. Aí eu te pergunto, será que a Bíblia está entrando em contradição? Em Gênesis fala que ela riu, que ela zombou, que ela não acreditou. E em Hebreus fala que ela acreditou? Não tem nada entrando em contradição. Na verdade, em Gênesis fala de uma fase da vida dela, e Hebreus fala de uma outra fase. Em Gênesis fala da fase inicial da vida dela para com Deus. Em Hebreus fala da fase dela terminal com o Senhor. Ou seja, no início ela não acreditava, mas no final ela passou a acreditar na promessa. Tanto passou a acreditar na promessa que ela gerou o filho da promessa junto com Abraão. Queridos, porque não importa como você começa, importa como você termina. Existe uma matéria, um estudo que a gente faz na teologia, que fala sobre o fim dos tempos, chamado escatologia. Talvez você já ouviu falar, já estudou um pouquinho sobre isso. Fala muito acerca das coisas do fim. Apocalipse é um livro profético que fala das coisas do fim. Escatologia, coisas do fim. Agora a escatologia trazendo para o corpo humano, humano, melhor dizendo, fala daquilo que o nosso corpo gera após uma alimentação. Está falando do resultado daquilo que a gente come, da nossa alimentação. Por exemplo, para você entender. Quando você vai ao médico, quando a pessoa vai ao médico, o médico passa uma série de exames. Ele pede exame de sangue, ele pede exame de urina, de fezes, ou não é? Porque esses exames, eles vão mostrar como que está a saúde da pessoa, a alimentação da pessoa, o corpo da pessoa. Então, se tratando de exames, de urina, de fezes, por exemplo, aquilo ali vai determinar o que a pessoa está comendo, o que a pessoa está se alimentando. Certo? O que ela está comendo, o que ela está se alimentando. Ou seja, o resultado final daquele exame vai dizer o que ela está se alimentando. Trazendo isso para a palavra escatologia e trazendo isso para a nossa vida espiritual,
fazendo uma escatologia da nossa vida, ou seja, o tempo do fim, o resultado do fim, como tem sido o nosso final. É simples, querido, o nosso final, o nosso resultado final vai ser resultado daquilo que nós comemos, assim como o nosso corpo. A pessoa pode chegar no médico e falar assim, doutor, eu me alimento muito bem, eu não tomo refrigerante, eu não como massa, eu só como fruta, verdura. O que vai determinar o resultado do exame dela não é aquilo que ela fala, é o resultado do exame, né? O que vai determinar se a saúde dela está boa não é aquilo que ela fala, né? A forma que ela diz para o médico que ela está comendo. É claro que o médico vai acreditar no paciente, mas o médico vai dar muito mais credibilidade ao exame do que aquilo que o paciente está falando, você concorda? Porque o exame vai trazer o resultado de como está o corpo dela. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, queridos. Nós somos aquilo que comemos, nós somos aquilo que nos alimentamos. Se nós nos alimentamos do Senhor, o nosso final seja o nosso resultado final. Entende isso? O nosso resultado final vai ser saudável. Então, queridos, o problema de muitas pessoas é permanecer se alimentando do Senhor. Escatologia fala isso, do resultado final, né? Fala de uma movimentação final, fala do tempo do fim. Escatologia, Apocalipse, livro profético, que fala do fim. Então, queridos, se eu não permanecer no Senhor, como que eu posso chegar ao fim? Na verdade, todos vão chegar ao fim, mas como que vamos chegar até o fim? Então, é uma reflexão que nós temos que fazer. Nós somos escolhidos, separados, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O que você fez ontem, querido, amém, glória a Deus, Deus recebeu a sua oferta de ontem, ficou na história. Hoje é um novo dia, né? Hoje é uma outra história, hoje é um outro dia, querido, é uma outra oportunidade que Deus está dando para a gente. A oferta de ontem foi maravilhosa, Deus cheirou, comeu a oferta, hoje Ele quer saber da oferta de hoje. Qual é o meu comportamento de hoje? Eu não posso viver do passado, não, porque ontem já foi, e hoje. Então, servir a Deus, queridos, não é viver do passado, servir a Deus é permanecer no propósito de Deus, porque permanecer no propósito de Deus buscando ter uma vida saudável com o Senhor, me alimentando do Senhor, vai me trazer uma escatologia, ou seja, um resultado positivo. Eu sou o resultado daquilo que eu como, daquilo que eu me alimento. Espiritualmente falando, se eu me alimento do Senhor, do pão da vida. Jesus falou, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Se eu como desse pão, se eu bebo dessa água, qual vai ser o resultado do meu exame? O melhor possível. Então Paulo ele declara o seguinte, que ele guardou a fé, que ele cumpriu a carreira, ele cumpriu a missão, ou seja, ele permaneceu, ele foi até o fim. E você? Há pessoas que estão desistindo no meio do caminho, há pessoas que já desistiram. Não, o Senhor te escolheu, me escolheu, para que nós venhamos dar fruto, e o nosso fruto venha permanecer. O seu fruto tem que permanecer, querido. As nossas boas obras, que são resultados do nosso relacionamento com Deus, precisa permanecer. Permanecer. Esse é o nosso desafio, permanecer no Senhor. Permanecer em Deus, ficar firme no Senhor. Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus. Mas Davi pecou, Davi errou. Isso não mudou. O fato dele ser um homem segundo o coração de Deus não mudou para Deus, mas a sua movimentação mudou. O seu comportamento de justiça mudou. Ele se comportava como justo e em algum momento da sua vida se comportou como injusto. É claro que as nossas movimentações não podem mudar aquilo que o Senhor pensa de nós. Porém, as nossas movimentações erradas podem mudar o rumo do nosso final, do nosso fim. Então, o exame de sangue, querido, exame de urina, como eu dei aqui vários exemplos de exame, vai dizer qual é o resultado da minha saúde. Eu posso falar para o médico que eu me alimento muito bem, mas se o resultado do meu exame não estiver bom, ele vai acreditar mais no exame, ele vai acreditar mais no exame do que nas minhas palavras. E o exame é o resultado de como eu me alimento. Se o Senhor te pedir um exame, um hemograma agora, né? Um exame completo da sua vida, qual vai ser o resultado? O quanto eu tenho do Senhor vai resultar na minha saúde espiritual, numa vida saudável com Deus.
Amém, queridos? Então, aqui em João, no capítulo 15, no versículo 16, novamente, que diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Ou seja, a vontade de Deus é que o nosso fruto venha permanecer. Deus não está preocupado somente em como você começa algo. Deus está preocupado em que você permaneça e que você conclua aquilo que você começou. Começar bem é muito importante, mas se você não começou bem na caminhada com Deus, não se preocupa, não tem nada perdido. Sara começou não acreditando, terminou acreditando no Senhor. Se você puder começar bem servindo o Senhor, glória a Deus, mas procure permanecer e terminar no Senhor, terminar bem. Agora, se você não começou bem, pastor, não comecei bem, não se preocupa, não tem nada perdido. Nesse caso aí, o que vai importar para o Senhor é como vai ser os próximos dias, como você vai permanecer. Como você vai se desenvolver ao longo do tempo. Em Gálatas, no capítulo 5, abre lá, por favor. Então, nós somos o resultado daquilo que comemos, daquilo que nos alimentamos. E a pergunta que eu te faço é: como que está a sua alimentação espiritual? Como que está a sua vida espiritual? No versículo 1 diz o seguinte: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo te libertou, e não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, se Deus resgatou você, se Jesus resgatou você, permaneça firme. Está falando aqui de permanecer. Por favor, vou ler de novo. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo te libertou, e não torneis, ou seja, não volte ao jugo da servidão, não volte para debaixo desse peso. Não volte, permaneça. O teu fruto tem que permanecer. Você tem que permanecer no Senhor. Olha só que eu vou te falar. A gente recebe um nível de fé, ou na verdade um nível de conhecimento acerca de fé. Muitas vezes o que a gente aprende na igreja é que a gente recebe fé para repreender o diabo, recebe fé para conquistar, para determinar, e tudo isso é importante, tudo isso é muito bom. Na verdade, isso não é um nível de fé, na verdade isso é um nível de conhecimento que nós recebemos, porque a fé é muito mais do que isso. Agora, nós precisamos entender que a fé não é somente, ela não é somente para repreender o mal, não é somente para conquistar. A fé, queridos, ela é para mim conhecer o Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é para mim permanecer. A fé é uma fé de suporte, a fé é para mim suportar as aflições. Jesus passou o que passou, e como que ele conseguiu suportar? Ele suportou pela fé. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados? Quando a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, está fazendo menção a Jesus. Porque o apóstolo Paulo diz que Jesus a si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou. E o Pai o exaltou com o nome que está sobre todo nome, na terra, no céu. Ou seja, então, ser exaltado pelo Pai, a condição é se humilhar. Não é eu ser humilhado pelas pessoas, é me humilhar debaixo da potente mão de Deus. Tiago fala sobre isso. Então, queridos, o que é me humilhar diante de Deus? Eu abrir mão da minha vontade para fazer a vontade do Senhor. É reconhecer a grandeza de Deus. É eu me adequar àquilo que a palavra de Deus diz. E para que eu venha me adequar à palavra do Senhor, eu preciso de quê? De fé. E a fé vem pelo ouvir. Então eu ouço a palavra, recebo fé, mas a fé sem obras é morta, ou seja, se não tiver atitude ela não serve para nada. Recebi fé pela palavra, agora eu tenho que colocar em prática. Eu preciso praticar aquilo que eu tenho aprendido pela palavra de Deus. E eu preciso permanecer naquilo que eu tenho aprendido. Agora eu recebi fé, uma fé prática, para permanecer, para praticar. Agora eu preciso colocar essa fé em ação, em resistir às dificuldades, resistir às perseguições. Tem pessoas que qualquer coisa quer sair da igreja, irmão. Qualquer coisa quer sair da igreja.
Para com isso, irmão. Você não sabe que é perseguição, não. E fala ainda que está sendo perseguido. Tem até música, né? Tem as músicas aí que fala, né, que a pessoa está sendo perseguida. Irmão, você não sabe o que é ser perseguido, não. Nem eu sei o que é ser perseguido. Não, que eu estou sendo perseguido, pastor. Que, pelo amor de Deus, irmão, vamos olhar para a Bíblia. Vamos ver os mártires na Bíblia, as pessoas que morreram em nome do Senhor. Perseguição foi o que Jesus passou. Perseguição foi o que os discípulos passaram. Uns foram mortos, crucificados de cabeça para baixo, outros perderam a sua cabeça. Você conhece a história da igreja? Bota lá no Google, lá a história da igreja. Você vai ver vários homens, várias mulheres. No tempo de Roma, que eram lançados no calabouço, que eram lançados no fogo, que eram torturados. Isso que é perseguição, queridos. Que era lançado numa arena e soltava os leões para que... Pelo amor de Deus. Falar de perseguição, irmão, tem até uma brincadeira, né? Que a cruz de Jesus era de madeira, a nossa é de isopor, né? Então, por favor, se você não consegue suportar o que você está enfrentando, não vem falar de perseguição, por favor. Não, queridos, a gente precisa sair dessa fé, desse evangelho raso que a gente conhece e entrar num evangelho mais profundo. E a profundidade do evangelho é saber lidar com o sofrimento, com a dor. E o momento que nós estamos vivendo está bem propício para isso. Né? Porque o clima pode parecer de guerra, mas não é guerra. Tá? Não é guerra. O clima parece ser de guerra, mas não é guerra, querido. É claro que existe uma guerra contra o inimigo invisível, que é o vírus, sem sombra de dúvida. Essa guerra existente. Mas o que eu quero dizer é que o clima, né, lockdown para tudo, e não sei o quê, não pode trabalhar, como se fosse um clima de guerra, mas não é guerra. Então vamos aproveitar, vamos tirar, né, desse limão que está bem azedo, vamos fazer uma limonada, vamos procurar aprender algo com o Senhor, vamos procurar resistir as dificuldades que nós temos que encontrar, resistir na fé, permanecer. Esse é o momento para que a gente possa aprender e sair dele mais forte do que nós entramos. Eu tenho falado desde o início o seguinte: nós não esperávamos por isso, nós não sabíamos que iríamos entrar numa situação como essa, nós não estávamos preparados para isso, mas nós podemos sair melhores do que quando nós entramos. Então, por favor, fé é permanecer, vida com Deus é permanência, é resistência. Não é o quanto eu conquisto, não é o quanto que eu tenho, é o quanto que eu resisto. Por isso que a Bíblia diz que se a nossa fé for pequena, a Bíblia chega a dizer, chama a gente até de frouxo, né? Então, por favor, como a Bíblia diz, não seja frouxo no dia da angústia. Procura resistir às dificuldades que você tem enfrentado, porque Deus vai honrar você. Tá, queridos? Então aqui em Gálatas 5 diz: estáis firmes na liberdade com que Cristo te libertou, seja firme, permanecer. O vosso fruto tem que permanecer. Agora, que fruto é esse? Aqui em Gálatas 5 mesmo, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, ser longânimo, ser benigno, bondade, fé, mansidão, equilíbrio, temperança, fruto do Espírito. Então vamos lá, para que eu tenha o fruto que permaneça, que Jesus falou, o fruto do Espírito. O Espírito aqui está com letra maiúscula, não está com letra minúscula. Então não se refere ao nosso Espírito, se refere ao Espírito de Deus. Para ter o fruto do Espírito, eu preciso me relacionar com o Espírito. É por isso que em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus fala o seguinte: quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te ouvirá e te recompensará publicamente. Eu vou fazer aqui um exemplo, aqui uma analogia. A intimidade do casal é feita no secreto. Quando gera fruto, o fruto é apresentado publicamente. Todos veem. Olha, a sua esposa está grávida, né? Ô, minha irmã, a senhora está grávida, né? Por quê? Todos vão ver o resultado da intimidade publicamente, mas a intimidade não é vista publicamente. Porque a intimidade é feita de porta fechada. A intimidade é feita de porta fechada. É por isso que
a nossa intimidade gera fruto e a nossa intimidade com Deus é você e Deus. Então a gente sente falta da igreja, da congregação, mas isso não é motivo para desvio não, irmão. Isso não é motivo para desvio, tá? Para ninguém se desviar. Aliás, tem até quem se desvie. Mas é porque em todo tempo não estava com a sua vida alicerçada no secreto com Deus. Estava com a sua vida alicerçada na massa, no meio do povo, no meio de muitas vozes. Se sentia confortável porque estava no meio de um monte de pessoas. Não é motivo para desvio. Sabe por quê? Porque secreto é porta fechada. O que é feito de porta aberta é prostituição. Eu peguei pesado agora, né? Mas é desse jeito aí. Não adianta a gente querer viver, mostrar uma intimidade para os outros, isso é prostituição, irmão. Deus não gosta disso, não. Deus não aprova isso. Deus não está preocupado com a minha performance, o que eu estou mostrando para os outros, que eu sou um espiritual uau demais, não. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a minha espiritualidade com Ele no secreto, a minha vida com Ele. Porque aqui várias pessoas estão me assistindo, eu sou espiritual uau, mas Deus quer saber da minha vida no secreto, irmão. Quando eu entro no meu carro, vou para casa, quando eu estou tomando meu banho, quando eu vou dormir, é isso aí é o secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto. Intimidade é de porta fechada. E em secreto, teu pai te ouvirá, Mateus 6,6, e te honrará publicamente. A honra é pública, mas o resultado da honra é feita no secreto. Então, fruto do Espírito é resultado da minha intimidade com Ele. É a intimidade que eu tenho com Ele no secreto. O fruto é a honra pública, mas que foi gerada na intimidade, onde ninguém viu, onde ninguém vê. É no anonimato, é matando o leão, é matando o urso e ninguém está vendo, mas Deus está vendo, né? Às vezes até você já deve ter falado, eu passo uma luta e ninguém está vendo. Glória a Deus, por isso que ninguém está vendo, e isso daí vai contabilizar no resultado da honra que Deus tem para dar a você. Tá? Então, quando as honras do Senhor vier sobre a sua vida, muitos vão falar assim, meu Deus, mas como que ele conseguiu? Pois é, porque o resultado todos veem, mas a fórmula, ninguém vê, porque é feita no secreto. Só quem vê é você e Deus. Que maravilha, né, irmão? A gente precisa viver esse secreto no Senhor. Então, a gente sente falta da congregação, a gente sente falta de estar junto, mas estar junto é muito bom. Mas enquanto a gente não pode estar junto, vamos ficar com o Senhor, vamos procurar fazer o nosso devocional com Deus, vamos procurar ter a nossa vida de intimidade com Deus. Porque quando isso tudo acabar, porque vai acabar, vai passar, a gente possa sair do secreto bem, né? A gente pode ser bem barrigudo, né? Mas não de comida, né? Porque falaram que depois da quarentena vai sair gente bem gordinho, né? Não, eu falo no sentido espiritual, que depois da quarentena a gente possa sair, entenda isso espiritualmente, grávidos do Senhor, tá? Os espirituais vão entender que a gente possa sair dessa quarentena cheios do Senhor, que todos possam ver o fruto da nossa comunhão com Deus, que todos possam olhar, olha, a quarentena fez bem para você. Pode não ter feito bem para o corpo, né? Você engordou um cadinho, irmão, mas a quarentena fez bem para você. Eu estou sentindo uma luz diferente, estou vendo algo diferente em você. O que houve? Aí você vai falar, porque eu tive intimidade com o Senhor, porque eu me dediquei mais ao Senhor, me dediquei mais à oração, não tinha tempo, e com essa paralisação toda eu busquei mais a Deus, eu orei mais. Pois é, todos vão ver o fruto, né? Que pouco importa, irmãos, o que aconteceu na intimidade. A intimidade do casal serve para o casal. Mas quando a honra vem, todo mundo vê. Todo mundo é abençoado. Toda a família é abençoada. Quando a honra vem, quando o neném nasce, né? Mas aquilo foi resultado de intimidade. Do casal estar um compatível ao outro. Então, queridos, quando a gente está ligado com o Senhor, quando há intimidade com o Senhor, isso vai gerar fruto. Fruto no Espírito, fruto do Espírito. É algo gerado na intimidade com Ele. Para a gente terminar, volta para lá, para Isaías. Eu até estourei aqui meu horário. Isaías, no capítulo 43. Para a gente terminar, Isaías 43, no versículo 10, que diz: Vós sois as minhas testemunhas,
Diz o Senhor, o meu povo, a quem escolhi, para que saibais e creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ele é o único, não há outro. Antes dele e depois dele, ele é o único. Ele é a nossa fonte de alegria, de salvação, de socorro, e ele nos escolheu. Ele nos anunciou, ele nos separou. E como diz em João 15,16, para que nós venhamos dar fruto e o nosso fruto permanecer. Se você começou bem, querido, glória a Deus, procure concluir a sua carreira bem e guardar a sua fé. Agora, se você não começou muito bem, não importa. Sara, esposa de Abraão, não começou muito bem, mas ela terminou bem. Se você não começou muito bem, fique tranquilo, não tem nada perdido. Importa é como você vai começar. É o permanecer no Senhor que vai fazer a diferença. Que você possa permanecer firme na presença de Deus. Em nome de Jesus.